Olá, seja bem-vindo ao CNN AgroMoney, primeira edição. Hoje é quarta-feira, 22 de abril, agora são 6 horas e 55 minutos. Muito bom dia para você. E entre os impactos da guerra no Oriente Médio, as exportações brasileiras registraram queda em março. Para o agro, a perda em receita, comparando a março de 2025, ultrapassa os 882 milhões de dólares. Segundo a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, os embarques ao Golfo caíram 25,38% em março. Ainda assim, o saldo do primeiro trimestre segue positivo, com alta de 6,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. A receita nos 3 primeiros meses de 2026 chega a quase 1,5 bilhão de dólares. A redução acontece nos embarques de produtos como frango, café e principalmente o milho para o Irã. O embarque do grão recuou mais de 99% em março. Especialistas de mercado dizem que essa situação ainda não é preocupante pela sazonalidade. Os embarques de milho tendem a acelerar no segundo semestre. E o preço do etanol dentro das usinas de cana-de-açúcar em São Paulo caiu 7% na última semana, segundo o levantamento semanal que é feito pelo CPEA. Essa queda foi influenciada pelo aumento da oferta com o início da safra de cana-de-açúcar, 26-27, e também a expectativa de uma produção recorde no centro-sul do Brasil. A queda nas cotações do açúcar nas bolsas internacionais também impacta na decisão das usinas, que tendem a direcionar a moagem da cana para a produção de etanol, ampliando ainda mais a oferta de biocombustível. A redução ainda não chegou às bombas para o consumidor, porque envolve aí custos de distribuição e também as margens do mercado. Mesmo assim, o cenário torna o etanol bem mais competitivo em relação à gasolina, especialmente nesse contexto de combustíveis fósseis mais caros com a alta no preço do petróleo. E o Supremo Tribunal Federal deu até o dia 30 de abril, quinta-feira da próxima semana, para que as partes envolvidas na moratória da soja possam apresentar propostas em comum acordo depois de uma primeira audiência sem consenso. A moratória é um acordo voluntário criado entre empresas, compradoras de grãos, ONGs, governo e também produtores, pelo qual se comprometem a não comprar soja produzida em áreas da Amazônia desmatadas após julho de 2008. Atualmente, esse debate coloca em lados opostos produtores e entidades de produtores e também os ambientalistas, e pode definir aí o futuro de um dos principais instrumentos de combate ao desmatamento no país. Em entrevista ao CNN AgroNews, o advogado especialista em agro, Leandro Marmo, falou sobre os trâmites. E agora, até o final do mês de abril, até o dia 30 de abril, as partes terão que protocolar, apresentando os autos formalmente em proposta de acordo. Dentro do que vimos acompanhando, do que estamos acompanhando, acreditamos que essa tratativa de acordo será longa, provavelmente levará meses, porque a distância entre o que os ambientalistas defendem e o que a ProSoja e as outras entidades do agronegócio defendem é uma distância, de fato, muito ampla. E seja por um lado ou por outro, as consequências são muito significativas. Então, nós acreditamos aí que esse debate, essa tratativa de acordo deverá se estender até o final desse ano, podendo, inclusive, ficar para 2027. E agora a gente fala de avanços no mercado internacional. Se no início dos anos 2000 a produção brasileira de algodão buscava espaço externo, hoje 82% da produção já é certificada. Essa mudança começou quando o setor percebeu que precisava ganhar credibilidade para competir com grandes exportadores. Então, o primeiro passo foi investir em rastreabilidade, identificando cada fardo de forma individual, com dados de análises laboratoriais e de qualidade. Na prática, a etiqueta acompanha o produto desde a origem, lá no campo, trazendo mais transparência, mais confiança e mais valorização no mercado, principalmente internacional. Essa foi a primeira edição do CNN AgroMoney e eu volto às 10h55 da manhã com mais atualizações do agronegócio. Uma ótima quarta-feira para você. Vem aí a Débora Oliveira com o Morning Call. Uma ótima quarta e até mais.